A chuva caía torrencialmente sobre Lisboa quando o meu telemóvel tocou com o número que eu evitava havia anos. Era a minha mãe. A voz dela tremia de fúria e incredulidade ao dizer: Rafael, o que fizeste? O Lucas vai para Londres estudar cinema e alguém pagou tudo. Como é possível se nós não temos condições para isso? Fiquei parado no meio da rua molhado até aos ossos, com o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Não respondi logo. Deixei o silêncio crescer entre nós como sempre acontecia desde o dia em que lhes contei que era gay e o pai me chamou de vergonha da família. Naquela noite de há 7 anos ele bateu com a porta da sala e desde então nunca mais fui convidado para nenhum jantar em casa deles no Douro. Nem Natal, nem aniversários, nem nada. Eu era o filho banido, o erro que não se menciona à mesa. Mas o Lucas, o meu irmão mais novo de 24 anos, era diferente. Ele sempre me olhava com aqueles olhos curiosos e nunca me julgou. Agora ele tinha o sonho de estudar cinema em Londres e a família não podia pagar nem metade. Eu sabia disso há meses. Por isso comecei a trabalhar mais turnos como designer gráfico, a aceitar projetos noturnos, a vender o carro velho e a poupar cada euro em silêncio. Ninguém sabia. Nem o Carlos, o meu namorado que vivia comigo há 3 anos e já começava a queixar-se de que eu andava distante. Nem o Lucas. Transferi o dinheiro através de uma fundação anónima que eu conhecia de um cliente. O suficiente para o curso inteiro e mais um ano de vida em Londres. Quando a mãe me ligou eu senti um misto de orgulho e medo. Orgulho porque o sonho dele ia acontecer. Medo porque se descobrissem que fui eu tudo ia explodir outra vez. Desliguei o telefone e entrei em casa encharcado. O Carlos estava na cozinha a preparar o jantar e olhou para mim com preocupação. O que aconteceu, amor? Nada, respondi, mas a minha voz traiu-me. Ele abraçou-me e eu deixei-me ficar ali a tentar não chorar. Dentro de mim a pergunta não parava de rodar. Porque continuo a amar uma família que me rejeita? Porque arrisco tudo pelo irmão que talvez um dia também me vire as costas? Mas eu sabia a resposta. Porque o sangue não se escolhe. E porque o amor verdadeiro às vezes é silencioso e doloroso. Naquela noite não dormi. Fiquei a olhar para o teto a recordar o dia em que o Lucas me telefonou a contar do sonho. Rafael, se eu pudesse ir para Londres fazer filmes, contaria histórias como a nossa. Histórias de quem luta por ser quem é. Eu ri-me na altura, mas guardei aquelas palavras. Agora ele ia ter a oportunidade. E eu ia pagar o preço sem ninguém saber. No dia seguinte fui ao escritório mais cedo. O projeto novo era grande e ia dar-me o dinheiro extra de que precisava para o próximo pagamento. O chefe elogiou o meu trabalho, mas eu mal ouvi. A minha cabeça estava no Douro, na casa de pedra onde o pai bebia vinho tinto e falava mal dos filhos que não seguiam o negócio da família. O Lucas nunca quis a vinha. Queria câmaras e luzes e histórias. Eu queria que ele tivesse isso. Mesmo que isso significasse ficar fora da mesa para sempre. À tarde recebi uma mensagem do Lucas. Irmão, não acredito. Alguém pagou tudo. Vou para Londres. Obrigado a quem quer que seja. Respondi com um emoji simples, mas por dentro estava a arrebentar de felicidade. O Carlos chegou a casa tarde e encontrou-me a sorrir sozinho. Finalmente uma boa notícia. Contei-lhe metade. O Lucas vai estudar cinema. Ele abraçou-me, mas eu senti que ele sabia que havia mais. Rafael, tu não podes carregar o mundo todo nas costas. Eu sei, respondi, mas não consegui explicar. Como explicar que ajudar o Lucas era a única forma de eu ainda me sentir parte daquela família? Mesmo banido. Mesmo rejeitado. A noite caiu e eu saí para o terraço a olhar para o rio Tejo. A chuva tinha parado, mas o vento frio lembrava-me que o inverno estava a chegar. E com ele talvez mais chamadas, mais perguntas. Mas eu estava pronto. Ou pelo menos pensava que estava. Porque o que eu não sabia era que o segredo ia começar a pesar mais do que eu imaginava. E que o preço ia ser mais alto do que qualquer transferência bancária. O segredo começou a corroer-me por dentro como um ácido lento. Todas as manhãs acordava com a mesma pergunta. E se descobrirem? O Carlos notava que eu dormia mal, que perdia peso, que passava horas ao computador a verificar contas. Amor, tu estás bem? Perguntava ele todas as noites quando nos deitávamos. Eu mentia. Estou só cansado do trabalho.
Mas a verdade era que tinha aceitado mais 2 projetos freelance para cobrir os custos da viagem do Lucas e do equipamento que ele precisava. A câmara profissional custava uma fortuna e eu paguei-a sem pestanejar. No escritório os colegas comentavam que eu parecia um fantasma. O Miguel, um dos designers mais novos, perguntou-me um dia se estava tudo bem com a família. Eu congelei. Por que perguntas? Ele encolheu os ombros. Ouvi dizer que o teu irmão vai para Londres. Parabéns. Sorri forçado, mas por dentro o pânico subia. Como é que ele sabia? O mundo é pequeno em Lisboa e o Douro ainda mais. A mãe deve ter contado a alguém e a notícia espalhou-se. À noite o Carlos preparou o meu prato favorito, bacalhau à Brás, mas eu mal toquei. Ele pousou o garfo. Rafael, fala comigo. Eu sei que estás a esconder alguma coisa. Suspirei e contei-lhe parte. Paguei algumas coisas para o Lucas estudar. Nada demais. Ele olhou-me com aqueles olhos castanhos cheios de amor e preocupação. Nada demais. Tu mal dormes, mal comes e agora andas a evitar as chamadas da tua mãe. Eu não quero que te destruas por eles. Eles que te rejeitaram. Eu sei, respondi, mas o Lucas não tem culpa. Ele é só um miúdo com um sonho. O Carlos abanou a cabeça. E tu? Qual é o teu sonho, Rafael? Comprar uma casa juntos, talvez casar um dia. Mas tu estás a gastar tudo no irmão que nem te defende quando o pai fala mal de ti. As palavras dele doeram porque eram verdadeiras. Naquela noite discutimos pela primeira vez a sério. Ele saiu para dar uma volta e eu fiquei sozinho com a culpa. No dia seguinte recebi uma chamada do Lucas. Irmão, estou em Londres. A escola é incrível. Mas diz-me a verdade. Foste tu. O meu coração parou. Como? Ele riu-se nervoso. Eu sei que foste tu. Ninguém mais faria isto. Fiquei em silêncio. Por favor, não contes a ninguém, pedi. Ele prometeu, mas eu senti que a promessa era frágil. A mãe ligou-me nessa mesma semana. Rafael, o teu pai está furioso. Alguém anda a meter o nariz nos nossos assuntos. Eu fingi surpresa. Não sei de nada, mãe. Ela suspirou. Tu sempre foste o forte da família, mesmo quando te expulsamos. As palavras dela foram como uma faca. Expulsamos. Como se eu tivesse escolhido ser banido. Desliguei e fui correr junto ao rio para clarear a cabeça. O vento frio de novembro cortava a pele, mas ajudava a pensar. Porque continuo a fazer isto? Porque o amor por um irmão é maior que o ódio do pai. No escritório recebi um e-mail do Lucas com fotos da primeira aula. Ele parecia feliz. E isso bastava-me. Mas o Carlos estava distante agora. Dormíamos de costas um para o outro. Eu sentia que estava a perder o meu próprio sonho por causa do dele. Uma noite o pai ligou-me. Era a primeira vez em anos. A voz dele era gelo puro. Se descobrirmos que foste tu a meter dinheiro nisso, vai haver consequências. Desliguei sem responder. O coração batia descontrolado. Eles sabiam. Ou suspeitavam. O segredo estava a escapar-me das mãos. E eu não sabia quanto tempo mais conseguiria aguentar sem quebrar. A tensão crescia como uma tempestade no Douro. Todas as semanas chegava uma mensagem do Lucas cheia de entusiasmo. Rafael, a primeira curta que fiz foi selecionada para um festival. Obrigado, irmão. Eu respondia com emojis, mas por dentro estava exausto. Tinha trabalhado 90 horas na semana anterior para pagar a renda dele em Londres. O Carlos já quase não falava comigo. Uma noite ele sentou-se na cama e disse o que eu temia. Rafael, eu amo-te, mas não aguento mais ver-te a destruir-te por uma família que te odeia. Eu tentei explicar. O Lucas é inocente. Ele não me odeia. O Carlos abanou a cabeça. Mas ele não te defende. Quando o pai diz que tu és uma vergonha, o Lucas fica calado. Eu sei porque ele me contou numa chamada. As palavras caíram como pedras. O Lucas tinha falado com o Carlos pelas minhas costas. Traição. Senti o chão abrir-se. No dia seguinte confrontei o Lucas por videochamada. Porque contaste ao Carlos.
Ele baixou os olhos. Desculpa, Rafael. Ele perguntou e eu estava preocupado contigo. Tu pareces tão cansado. Eu gritei. Eu estou cansado porque estou a pagar a tua vida toda. Ele chorou. Não sabia que era tanto. Eu queria contar aos pais, mas tu pediste segredo. Eu desliguei furioso. O mundo girava demasiado rápido. No trabalho o chefe chamou-me à sala. Rafael, o teu desempenho está a cair. Estás bem? Eu menti que sim, mas ele não acreditou. À noite caminhei sozinho pela Baixa de Lisboa a olhar para as luzes. Lembrei-me do dia em que saí de casa. O pai disse: nunca mais ponhas os pés aqui enquanto fores assim. A mãe chorou, mas não me defendeu. Agora eu estava a salvar o filho deles. Ironia cruel. O Carlos deixou um bilhete em casa. Fui passar uns dias com a minha irmã. Preciso de espaço. Fiquei sozinho no apartamento vazio. O silêncio era ensurdecedor. Liguei à mãe por impulso. Ela atendeu. Rafael, o teu pai descobriu uns extratos bancários. Ele acha que foste tu. Eu congelei. E tu, mãe, o que achas? Ela hesitou. Eu acho que se foste tu, foste um tolo. Mas um tolo bom. Pela primeira vez em anos senti uma rachadura na parede de gelo. Mas o pai ligou logo a seguir. Se descobrirmos que foi dinheiro teu, vais arrepender-te. Eu ri-me amargo. Arrepender-me de ajudar o meu irmão. Ele desligou. Nessa noite bebi demais e acordei com uma mensagem do Lucas. Irmão, o festival aceitou o meu filme. Vem a Londres ver. Eu queria ir. Mas não tinha dinheiro nem forças. O Carlos voltou 3 dias depois. Abraçámo-nos em silêncio. Eu prometo que vou parar, respondi. Mas ambos sabíamos que era mentira. O sonho do Lucas estava a tornar-se realidade. O meu estava a desfazer-se. E o preço era a minha sanidade. O clímax chegou numa sexta-feira chuvosa de março. O Lucas ia apresentar o seu filme curto em Lisboa num pequeno festival. Eu fui sem dizer a ninguém. Sentei-me no fundo da sala escura e vi o filme. Era sobre um rapaz gay rejeitado pela família que encontrava força no irmão mais novo. As lágrimas correram-me pela cara. Quando as luzes acenderam, o Lucas subiu ao palco e disse obrigado ao meu irmão que tornou isto possível. O público aplaudiu. Mas eu vi o pai e a mãe na primeira fila. Eles tinham vindo. O olhar do pai encontrou o meu e eu soube que o segredo tinha acabado. Depois do evento ele aproximou-se de mim no corredor. Foste tu. Não foi pergunta. Foi acusação. Eu levantei o queixo. Fui. Porque o Lucas merece. A mãe chorava. Porque não nos contaste, Rafael? Porque vocês baniram-me, respondi com a voz a tremer. O Lucas juntou-se a nós. Irmão, eu não sabia que era tanto. Desculpa. O pai gritou. Tu traíste a família ao aceitar dinheiro dele. O Lucas olhou para o pai. Não, pai. Ele salvou-me. Vocês nunca acreditaram no meu sonho. Eu fiquei ali a ver a família explodir em acusações. O Carlos apareceu de repente. Tinha seguido o Lucas nas redes. Abraçou-me. Basta, Rafael. Tu fizeste o suficiente. O pai virou-se para mim. Nunca mais te queremos perto. Eu sorri triste. Eu nunca estive perto, pai. O Lucas abraçou-me ali mesmo. Obrigado, irmão. Tu és o meu herói. Pela primeira vez em anos senti o peso sair dos ombros. Mas a dor ficou. O Carlos levou-me para casa. Nessa noite falámos horas. Eu percebi que tinha sacrificado demasiado. O amor pelo irmão era real, mas não podia destruir o meu próprio futuro. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. O Lucas voltou de Londres com o diploma na mão e um contrato para um documentário. Ele veio visitar-me a Lisboa e trouxe um presente. Uma câmara pequena. Para tu contares a tua história agora. Eu ri-me. O Carlos e eu fomos passear ao Tejo. Ele pediu-me em casamento ali mesmo junto à ponte. Sim, respondi sem hesitar.
A mãe ligou-me uma vez. Só para dizer que o pai estava doente, mas que talvez um dia pudéssemos falar. Eu não disse que sim nem que não. Pus limites. O jantar de família continuava sem mim. Mas o Lucas jantava conosco em Lisboa de vez em quando. E isso bastava. Eu aprendi que ajudar não significa apagar-me. Que o amor verdadeiro começa por mim mesmo. O sonho do irmão estava realizado. O meu também estava a nascer. Numa tarde de sol no terraço olhei para o rio e senti paz. O Carlos abraçou-me por trás. Estás bem? Estou, respondi. Finalmente. A vida continuou. Com cicatrizes, mas com esperança. E eu soube que tinha feito a escolha certa mesmo que o preço tivesse sido alto. Será verdade que o amor incondicional de um irmão justifica todos os sacrifícios mesmo perante a rejeição da própria família, ou é apenas uma ilusão dolorosa? Verdadeiro ou falso?